devocional Alcançando as Alturas, de Richard Wurmbrand. Hoje nós temos o tema Tudo é Transitório. E o texto está em Jonas capítulo 4, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Na Bíblia, sombra é símbolo de transitório. Nossos dias sobre a terra são como a sombra, diz Bildade. Jó, capítulo 8, versículo 9. O homem foge com a sombra e não permanece, diz o próprio. Jó, capítulo 14, versículo 2. O homem gasta os poucos dias da sua vida de vaidade, como sombra, diz Salomão. Eclesiastes 6,12. Ele herdou este pensamento do seu pai Davi. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Davi disse isso em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Até profetas como Jonas, às vezes, se alegram em extremo com aquilo que é transitório. Primeiro, Jonas faz uma barraca para sentar-se à sua sombra, esquecendo-se de que tudo que o homem constrói é transitório. No dia seguinte, vem um vento forte e derruba a barraca. Não há nada que construamos para nós mesmos que não venha a ser destruído. Nada dura para sempre, nem civilizações. Nem nós vamos ficar por aqui. Depois, Jonas alegra-se com a sombra de uma planta, mas no dia seguinte vem um verme que fere a planta e ela morre. Todas as árvores um dia morrerão. O verme que se alimentou daquela planta também morreu. E também o profeta que sentara-se à sombra da planta. Nínive, para quem ele pregara, também passaria, apesar de ter se arrependido nos dias de Jonas. Os crentes morrem, assim como os incrédulos. Não há sentido em se alegrar por causa de uma sombra. Amanhã você pode querer morrer por ter perdido esta alegria. Todavia, o desespero também não permanece. É fugaz como qualquer sentimento. Até que a própria terra, sobre a qual cresceram as árvores, sobre a qual os homens se alegram muitas vezes, e outras tantas se entristeceram, também vai queimar. Só Deus é eterno, o qual diz, não hei de eu ter compaixão, Jonas 4,11. Ele não preservará Nínive para sempre. Ele não preserva ninguém para sempre nesta terra. Lázaro, como os outros que Jesus ressuscitou, teve que morrer de novo mais tarde. A palavra de Deus, não hei eu de ter compaixão, permanece. Não preservarei na eternidade a alma que em mim confiou. Deus nos abençoe.